Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje o nosso foco é a sociedade feudal na Europa. Vamos explorar as origens, o desenvolvimento e também aquela crise bem marcante do século XIV. A gente está se baseando num material bem completo que, traz diferentes olhares sobre o que foi o feudalismo e o que levou ao seu declínio, né? Então, a nossa missão aqui é tentar pegar a essência desse período. Sabe, entender como as relações ali, nobreza, campesinato, moldaram a Idade Média, a importância da terra, do trabalho servil e como eventos tipo a Peste Negra, o Renascimento Comercial abalaram tudo. Vamos lá? Para começar, uma coisa que salta aos olhos no material é que não tem uma definição de feudalismo, né? Alguns historiadores focam mais na relação entre os nobres, o feudo, a terra. Exatamente, essa é a visão, digamos, mais clássica. O feudo como essa terra concedida pelo senhor ao vassalo em troca de serviço militar, lealdade, enfim, cria aquelas obrigações mútuas entre nobres. Certo, a relação de vassalagem. Isso, mas tem outra linha muito forte também que olha mais para a relação senhor-camponês. É a visão, por exemplo, de historiadores como Maurice Dobb. Para eles, o ponto central é a servidão. Servidão no sentido da exploração do trabalho. Justamente, a extração forçada, sabe? Pela força militar, pelo costume, pela lei, de parte do trabalho ou da produção do camponês para o senhor. Para essa visão, essa é a relação que define o feudalismo economicamente. Muda um pouco o foco, né? Entendi. Quer dizer, não é só aquela imagem de cavaleiros e torneios. Mas como é que essa estrutura toda, como ela surgiu? O material fala de um período bem conturbado depois da queda de Roma, né? Ah, sim, foi um processo, assim, bem longo e complexo. Primeiro você tem o fim do Império Romano no Ocidente, lá em 476. Aí vem os reinos germânicos. Os chamados reinos bárbaros. Isso. Depois, a tentativa de unificar com o Império Carolíngio, que também não dura muito, se fragmenta. E aí, no século IX, novas invasões. Vikings, árabes, magiares, um clima de muita insegurança. E nesse caos, o poder se fragmentou. Exato. O poder central enfraquece e o poder local dos senhores de terra se fortalece. É nesse contexto que, lá por volta do ano 1000, o sistema senhorial, com a servidão e as relações de vassalagem já mais ou menos estabelecidas, se consolida como a forma principal de organização social, política e econômica. E a vida prática nesse sistema como era? Principalmente para quem estava na base, trabalhando a terra. O material descreve um monte de obrigações, né? Nossa, era pesada. A vida girava em torno do senhorio, que era a terra do senhor. Tinha a reserva senhorial, que era a parte exclusiva do senhor, e quem cultivava os servos, nos dias de trabalho obrigatório, a famosa corveia. Trabalho gratuito, então. Isso. Além disso, tinha os lotes dos camponeses, os mansos, onde eles produziam para subsistência, mas também para pagar tributos, e as terras comuns, pastos, florestas, de uso coletivo, mas sob controle senhorial. E as obrigações não paravam na corveia, imagino. De jeito nenhum. Tinha as banalidades, taxas para usar o moinho, forno, qualquer instalação do senhor. Tinha a talha, que era uma parte da produção do manso. Tinha a captação, o imposto por cabeça. E até a mão morta, uma taxa para poder dar o lote do pai. Era um sistema de dependência bem amarrado, sabe? Parece um quadro bem opressor e estático. Mas os textos que a gente leu indicam que houve um período de crescimento importante ali entre os anos 1000 e 300. Sim, isso é um ponto interessante. Apesar dessa estrutura rígida, houve sim uma fase de expansão. A população europeia, mais que dobrou nesse período. Novas terras foram desbravadas, ocupadas. E teve inovação também, né? Teve. Inovações agrícolas que hoje parecem simples, mas foram cruciais. A rotação de 3 campos, que deixava menos terra em descanso, o arado pesado de ferro, que arava solos mais difíceis, a coleira peitoral para os cavalos, que aumentava a força de tração, tudo isso ajudou a aumentar a produtividade. E mais produção significa? Excedente agrícola. E esse excedente é chave.
Ele alimentou mais gente, tanto no campo quanto nas cidades que começavam a ressurgir. Ah, então esse excedente está ligado ao renascimento do comércio das cidades. Diretamente. Junto com outros fatores, claro, como a maior segurança em algumas rotas, as cruzadas, que, segundo alguns historiadores como Pirrene, reabriram o Mediterrâneo. Esse excedente impulsionou o comércio a partir do século XI. As cidades cresceram, feiras se estabeleceram. E mais comércio significa mais moeda circulando, certo? Exato. E com mais moeda, surge a possibilidade da comutação. Ou seja, trocar aquelas obrigações que eram em trabalho, como a corveia, ou em produtos, como a talha, por pagamentos em dinheiro. Isso mudou a vida do camponês. Libertou ele da servidão. Bom, aí entra um debate historiográfico bem interessante que o material aponta. Para alguns, sim, foi um passo para o fim da servidão. Para outros, foi só uma mudança na forma da exploração senhorial que continuava existindo, só que agora mediada pelo dinheiro. Não é uma resposta simples, sabe? Entendi. Mas essa fase de expansão toda, ela não durou para sempre. O material deixa claro que ela encontrou um limite. E aí veio o século XIV, a grande crise. Um século terrível, realmente. Um ponto de virada. Começa com a Grande Fome, ali entre 1315 e 1317, causada por chuvas excessivas, colheitas ruins, uma crise de subsistência brutal. E logo depois Veio o golpe mais forte, a Peste Negra, a partir de 1348. Uma pandemia devastadora que varreu a Europa e, assim, as estimativas variam, mas pode ter matado 1/3, talvez até metade da população em algumas áreas. É um impacto difícil até de imaginar hoje. fome, depois peste e ainda teve mais, né? Sim, como se não bastasse, tivemos grandes revoltas camponesas. A Jaquerie, na França, em 1358, a Grande Revolta na Inglaterra, em 1381. Os camponeses, pressionados pela crise, pela tentativa dos senhores de aumentar a exploração para compensar perdas, se levantaram. Foi um período de convulsão social imensa. Que combinação. Mas por que essa crise tão profunda? Quais as causas apontadas nos materiais que a gente viu? Olha, há várias explicações, e elas provavelmente se combinaram. Uma delas é o esgotamento ecológico. Depois de séculos de expansão agrícola, talvez as terras mais férteis já estivessem ocupadas, a produtividade começou a cair. Fez sentido. Chegou num limite. Pode ser. Alguns falam também em mudança climática, um período mais frio e úmido que prejudicou as colheitas. Mas tem também a análise da própria estrutura social. A rigidez do sistema feudal. Exatamente. Uma estrutura muito rígida que talvez dificultasse a adaptação e a inovação. Alguns argumentam que, diante da queda de rendimentos, a resposta da classe senhorial foi aumentar a pressão sobre os servos, em vez de buscar soluções tecnológicas ou outras formas de produção. Isso teria agravado as tensões. E as consequências de tudo isso? A peste, as revoltas. Foram enormes, transformadoras. Primeiro, a queda demográfica brutal. A população da Europa caiu de uns 73 milhões para talvez 45 milhões em menos de um século. Aldeias inteiras foram abandonadas, um cenário de retração. E economicamente, com menos gente para trabalhar. Paradoxalmente, a falta de mão de obra fortaleceu o poder de barganha dos trabalhadores que sobreviveram, em muitas regiões da Europa Ocidental. Os salários tenderam a subir, apesar das tentativas dos governos e senhores de controlar isso. Interessante. E para os senhores? Para muitos senhores, a vida ficou mais difícil. Com a queda dos preços dos cereais, menos gente para comer, e o aumento dos custos da mão de obra, muitos tiveram que mudar suas estratégias. Passaram a arrendar suas terras para camponeses ou para burgueses, ou aceitar mais facilmente a comutação das obrigações por dinheiro. Isso acelerou o declínio das relações servis clássicas no Ocidente. E a agricultura mudou também. Sim, houve uma diversificação. Com menos gente e preços de grãos mais baixos, muitas áreas foram convertidas em pastagens para ovelhas, por exemplo, que exigiam menos mãos de obra e tinham um mercado para lã. Então, no final das contas, essa crise do século XIV deu uma bela sacudida nos pilares do feudalismo ocidental. Sem dúvida.
No final do século XV, a paisagem social e econômica na Europa Ocidental já era bem diferente. A nobreza feudal estava enfraquecida em muitos lugares. Surgiram novas figuras no campo, tipo arrendatários com uma mentalidade mais capitalista. E os camponeses? A situação deles era ambígua. Em muitos casos, ganharam mais liberdade jurídica, não estavam mais presas à terra, como servos. Mas, por outro lado, muitos também perderam o acesso à terra, se tornando trabalhadores assalariados rurais ou migrando para as cidades. E tem um ponto curioso que o material destaca. Qual? Enquanto isso acontecia no Ocidente, lá no leste europeu, aconteceu o contrário. A servidão se tornou mais forte, mais rígida. É a chamada segunda servidão. Basicamente para produzir grãos baratos para exportar para o Ocidente, que estava se urbanizando e precisava de comida. Um desenvolvimento bem desigual dentro da própria Europa, né? Nossa, que contraste interessante. Pois é. Então, para a gente recapitular um pouco, o feudalismo foi esse sistema super complexo, baseado na terra, em obrigações mútuas ou nem tanto, e numa hierarquia bem definida. Dominou a Europa medieval por séculos. Ele teve sua fase de expansão, de crescimento, mas entrou numa crise profunda no século XIV. Uma crise que foi resultado de uma combinação, limites ecológicos, doenças como a peste negra e tensões sociais inerentes ao próprio sistema. E essa crise, embora não tenha significado o fim imediato do feudalismo, ele persistiu de formas variadas por muito tempo, ela transformou radicalmente a Europa. Enfraqueceu os laços feudais tradicionais, mudou a agricultura, a demografia e acabou abrindo caminho num processo longo para novas bases econômicas e sociais que levariam à Idade Moderna. E fica aqui, talvez, uma reflexão final, puxando dos materiais. Eles sugerem que a própria rigidez do sistema feudal, sua dificuldade em se adaptar, pode ter contribuído para sua crise. Isso faz a gente pensar, será que podemos traçar paralelos com estruturas atuais, sejam sociais ou econômicas, que talvez mostrem uma resistência parecida à mudança ou à adaptação diante de novas pressões, novos limites que surgem? Fica aí a questão.